Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Vou não abrir aqui, confiando nos meus amigos. Diz assim: A nova vida, é o título aqui da minha Bíblia, revista e atualizada. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos ou suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou em uma outra tradução, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu achei interessante que o Espírito Santo ele cadencia todas as coisas. E hoje o pastor Austin iniciou o culto falando bem próximo de um outro texto que eu vou citar aqui, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, falando sobre a perseverança na sã doutrina, sobre perseverar nos princípios da palavra de Deus, sabe? E o Luciano vem no meio e fala assim: olha, nós não podemos servir a dois senhores, se referindo à riqueza, né, se referindo a Mamon. Porém eu quero pegar essa primeira parte do verso, Mateus capítulo 6, e trazer para nós que nós não devemos servir a dois senhores, nós devemos servir a um único Senhor, ao Senhor dos senhores, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? A esse nós devemos servir. E eu quero falar com você exatamente sobre não servir o mundo, sobre seguir o conselho que Paulo trouxe aos Romanos aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2, que é um texto muito conhecido, muito pregado, sabe? E ele vem trazendo esse conselho para nós. Então hoje eu queria que você abrisse os teus ouvidos para o amor de Deus pela sua vida, por minha vida. Sabe, Deus está dizendo para nós: cuidado com o mundo. Sabe, foi isso que Deus falou comigo. Cuidado com o mundo. Cuidado. Existe um outro texto, eu não me recordo exatamente onde está, mas ele fala bem assim: e quanto a você que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E cair, queridos, dentro dessa perspectiva cristã, é aderir à vida mundana. O cair, que a Bíblia Sagrada se refere a todo tempo, que nesse texto especificamente, salvo engano, acho que é em Coríntios, quando ele fala sobre, e quanto a você que pensa estar de pé, cuidado para não cair. Ele está dizendo, cuidado para não voltar às práticas mundanas. Porque a Bíblia Sagrada fala que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo, não o planeta, eu não estou falando do mundo geográfico, mas desse sistema do mundo. O sistema que rege o mundo, ele jaz no maligno. E Deus, quando Deus projetou enviar Jesus para cá, para nos salvar e nos resgatar desse sistema, Ele olhou do céu à terra e olhou para o mundo. Ele viu que não tinha ninguém justo, mas que todos éramos pecadores. Então Ele envia Jesus para nos tirar do mundo. Para nos tirar do mundo. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Que o texto, no capítulo, no versículo 2, fala bem assim: não vos conformeis com este mundo. Ou, em outra tradução, fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala isso. Uma outra tradução diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Nova Versão Transformadora. Não vos amoldeis
ao esquema deste mundo. Todas essas traduções estão reforçando ou trazendo de forma mais clara o cuidado que nós devemos ter com as coisas do mundo. Amém? E Paulo fala, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente e o nosso coração, eles precisam ser transformados, transformação fala de estarem acima, sabe, transpor os padrões que o mundo quer imprimir contra nós. E o grande problema, queridos, do mundo, Paulo se preocupou tanto em dar conselhos aos romanos e em outras tantas cartas. A Bíblia Sagrada, ela traz esse cuidado para nós, porque desde Gênesis, com a instituição do pecado, sabe, o homem tem tendência a viver uma vida mundana. A Bíblia Sagrada fala em Gênesis que o homem, desde a sua meninice, tem tendência pecaminosa. E quando nós falamos de sistema mundano, eu estou falando de vida pecaminosa. O pecado, ele não está fora de nós, o pecado está dentro de nós. Então nós temos uma guerra contra um inimigo interno, que é influenciado por inimigos externos. Porque a Bíblia Sagrada fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, externamente, buscando a quem possa devorar. Esse devorar, esse destruir, o propósito de Satanás é nos levar para o mundo. Porque o mundo é dele, o mundo jaz no maligno. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele se preocupa, ele coloca no verso 2, e não vos conformeis, mas antes dele falar assim, não se conforme com o mundo, não, ele fala no verso 1, eu suplico a vocês, eu peço intensamente, o rogo, a súplica, é um pedido intenso, irmão. Não é só assim, não se conforme com esse mundo, não, ele está pedindo, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus tem demonstrado a você, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está querendo dizer? Entregue a sua vida completamente ao Senhor. Esse é o culto inteligente. Uma vida entregue, um estilo de vida cristão. Não apenas dentro de 4 paredes, não apenas em dias específicos da semana, mas em todo o tempo, que nós sejamos adoradores, que eu adoro o Pai em espírito e em verdade. Amém? Não vos conformeis com este século. Eu queria fazer menção de um outro texto, não sei se meu amigo Mateus, 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso de número 6. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Paulo, no final do seu ministério, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males.
o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo já estava aqui na sua última prisão e vivendo um momento difícil, onde alguns o abandonaram. Aqui no verso 16 fala que quando ele foi julgado, não tinha ninguém que o defendesse, ninguém, nenhum discípulo, ninguém, de tantas milhares de pessoas que Paulo anunciou, de tantas igrejas que foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, não tinha ninguém nesse momento para dizer, não, o que vocês estão falando aí é mentira, não, eu conheço esse homem, para defendê-lo. Ele estava plenamente, completamente só. Mas ele se refere no versículo 17 que Deus, o Senhor, o assistiu, lhe deu graça e o livrou da boca do leão. Sabe? Porque Deus, Ele cuida dos seus. Amém? Ele cuida dos seus. Mas dentro do que nós queremos, do assunto que nós queremos falar aqui hoje, eu quero pegar o verso 10. O verso 10, ele fala sobre uma pessoa que tem muito poucas informações sobre ele. Olha o que diz no verso 10. Porque Demas, quem? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Só essa primeira parte do versículo. Porque Demas, tendo amado o presente século. Mateus, põe por gentileza na NVI. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quem era Demas, queridos? Quem foi Demas? Demas é muito pouco citado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem poucas referências a respeito da pessoa de Demas. Mas o texto mais forte, que ele ficou mais conhecido, foi esse. O momento em que ele abandonou o ministério. Se ele abandonou o ministério, logo nós entendemos que Demas, ele era um cooperador do ministério de Paulo. Então Demas foi um cooperador do ministério de Paulo. E, de certa forma, um cooperador importante. Alguém que estava ladeado com ele ali, ombro a ombro, no estabelecimento da igreja, no anúncio do evangelho, na pregação do evangelho aos gentios. Por que eu falo isso? Porque tem algumas passagens, por exemplo, Colossenses capítulo 4, Mateus, verso 14, Paulo ele faz referência a Demas, sabe? Filemão lá, de Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Demas estava com ele, juntamente com Lucas, o médico, enviando saudações aos irmãos em Colossos. Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um cooperador, Demas era um obreiro do Senhor, Demas era um homem de Deus, cristão, temente a Cristo Jesus, que anunciava o evangelho, que ombreado com Paulo, estabelecia o reino de Deus naquela região e naquela época. Mas Demas, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, embora Demas tenha
presenciado. Imagine, irmãos, Demas andando com Paulo, com os apóstolos, com esses homens de Deus. Quantos milagres ele não viu? Quantas situações de bênçãos, quantos sermões. Imagina, todas essas cartas aqui são pequenos conselhos de Paulo. Imagina quantos sermões Demas não presenciou, quantos cultos como esse, sendo ministrado uma palavra poderosa por intermédio de um Paulo empolgado. Vocês lembram quando aquele menino cai da janela? O Eutico. Paulo estava empolgado, irmão, ele estava pregando a noite toda. De repente Demas estava ali com ele, vendo, sabe, a pregação do evangelho com autoridade, com poder. Mas chegou um momento na caminhada de Demas que ele deixou o ministério, que ele deixou Paulo. E o problema, queridos, não é ter deixado Paulo. O problema maior não é esse. Porque situações acontecem. Quantas pessoas já não caminharam conosco aqui na igreja? E com quantas pessoas eu não caminhei ao longo desses 30 anos de cristão que tenho? 31 anos. Mas esse não é o problema. O problema é para onde ele foi. O problema é a causa. É o motivo. O texto não fala que Demas, ele deixou Paulo e foi anunciar o evangelho em Tessalônica, não. Antes de Paulo informar que Demas havia partido para Tessalônica, Paulo ele traz uma informação triste. Ele fala assim, olha, versículo 9, procura vir ter comigo, ele falando com Timóteo, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, tendo se apaixonado pelo mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, o cooperador, Demas, o homem de Deus, Demas, o líder, Demas, o cristão temente, Demas, o homem que andou com Paulo, amou o presente século, amou o mundo. Talvez Demas presenciou Paulo escrevendo aos romanos, não vos conformeis, não imiteis o mundo, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. Talvez Demas presenciou Paulo escrevendo isso, talvez ele tenha sido portador, sabe, para levar a carta aos romanos, mas não foi suficiente. Ei, por isso que eu comecei essa palavra dizendo, cuidado. E quanto a você que está de pé, cuide para que não caia. Queridos, nós estamos sendo tentados todos os dias a imitarmos o mundo, a adotarmos a forma do mundo. Quando Paulo fala, não adote a forma do mundo, não imite o mundo, não ande como o mundo anda, não pense como o mundo pensa. É um alerta para mim e para você, porque todo dia o pecado vem, todo dia nós estamos nesse sistema, irmão, um sistema caído. Todo dia nós somos tentados a praticar, a viver a vida mundana. Todo dia, do micro ao macro, do pequeno ao grande. Das pequenas coisas, as coisas mais escabrosas, todos os dias. Ele amou o presente século, tendo amado o presente século, sabe? Tendo amado o mundo. Ué, mas espera aí, pastor. A Bíblia Sagrada fala no livro de João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo. Então qual foi o problema de Demas amar o mundo? Queridos, o problema de Deus, a diferença entre Deus amar o mundo e Demas ter se apaixonado pelo mundo, é que Deus, ele amou o mundo para regenerá-lo, para mudar o mundo.
Está entendendo? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito não é ficar no mundo, não é adotar os costumes, sabe? Não é amar os valores e prazeres do mundo. Não. Deus, ele amou o mundo com um propósito de resgatá-lo. Tanto é que ele derramou o seu sangue para isso, para nos redimir de todo o pecado. Demas não. Demas, ele se apaixonou pelos prazeres e pelos valores que lhes foram apresentados pelo mundo. Ei, você tem sido tentado? Quero te dizer, a tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação. Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. Lembra lá no deserto? Mas por 3 vezes ele se livrou da tentação. Mas não foi no peito e na raça. Ele se livrou primeiro, porque ele era um homem consagrado. Ele estava em jejum, irmão. Não sei se você já ouviu falar de jejum, mas é importante jejuar, para mortificar a sua carne. Né? Quando você jejua, você está mortificando os desejos carnais. Lá em Gálatas capítulo 5 fala que há uma guerra, queridos. Espírito e carne. Aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Quando você jejua, você mortifica a sua carne. Jesus estava 40 dias jejuando, se consagrando, separado para Deus. Foi lá para o deserto, irmão. Fugiu de tudo e de todos. E às vezes a gente quer vencer o mundo lá no meio de tudo. Sabe? Alimentando a carne, alimentando o homem natural e envolvido com tudo aquilo que é do mundo. Então, quando Jesus venceu a tentação e venceu aquelas 3 momentos de tentação que o diabo colocou diante dele, ele estava consagrado e ele tinha um bom relacionamento com a palavra de Deus. Todas as vezes ele disse: está escrito. Quer vencer o mundo? Consagre a sua vida. Quer vencer o mundo? Tenha um bom relacionamento com a palavra de Deus. Resumindo, irmão, bom relacionamento com a palavra de Deus, a palavra bonita nessa frase: lê a Bíblia. Medite nela de dia e de noite, que é o conselho bíblico. E você vai resistir às tentações. E às vezes, queridos, eu não estou falando de tentação escabrosa. De repente você consegue resistir a uma mulher que te canta, a um homem que te canta na sexualidade. Mas às vezes uma pequena coisa te prende, como uma vida de mentira. E outras coisas pequenas que parecem não ser pecado, mas são. E pecado, o tamanho dele não importa. Se ele for micro, ele te separa de Deus. Se ele for gigante, ele te separa de Deus. Porque o pecado, a iniquidade, é o que nos separa de Deus. Então ouça o conselho de Deus para nós hoje. Cuidado com o mundo. Cuidado com as tentações do mundo. Não ceda a elas. Não faça como Demas. Demas, ele amou. Demas se apaixonou por este mundo. Só que, engraçado, irmãos, eu tenho 23 anos, vou fazer 23 anos em julho agora, que sou casado com a pastora Cida. É doida, né? Mas eu vi a Cidinha antes. A primeira vez que eu a vi, e eu tenho certeza que também a primeira vez que ela me viu, nós não nos apaixonamos. Não. Esse papo de amor à primeira vista, irmão. Amor à primeira vista. É claro que o amor precisa da primeira vista. Mas não existe isso. Porque a paixão é um processo. O amor é um processo. Vi a primeira vez, me interessou. Falei, opa.
Né? Me falaram assim, ó, tem uma menina que está gostando de você. Aí quando eu olhei, vi aquela menina, 18 anos, eu comprei um pacote de pipoca, né? 14 anos, gente. Aí dei um pacote de pipoca para ela. Acabou. Estou brincando, irmãos. Mas ela tinha 14 anos mesmo. A Assembleia de Deus era assim. As meninas novinhas, a gente tudo novinho. 16 anos lá, as meninas já estão se descabelando. Porque eu estou atrasado para casar, 16 anos. E isso é bom, irmão. Quando, né, casa no Senhor, tem aconselhamento, tem acompanhamento, é bom, tá aí, ó. Estamos juntos aí, felizes. Mas o que eu quero dizer para você? O amor e a paixão, não é assim, você olha para uma pessoa, estou apaixonado. Não, irmão, é construído. É um processo. Então Demas, ele estava envolvido, cooperando com Paulo, trabalhando com Paulo, pregando o evangelho, orando, jejuando. Mas de repente, alguma coisa do mundo chamou a atenção dele, irmão. E ele começou a dar atenção àquilo. E aquilo foi crescendo e foi tomando o coração de Demas, ao ponto de Demas amar o mundo, se envolver com o mundo, se apaixonar por este mundo. Eu não sei qual o nível de relacionamento que você tem com o mundo. Eu tenho um nível de relacionamento com o mundo. Nós precisamos colocar o mundo no lugar que o mundo deve estar. Um lugar seguro. Seguro para você, seguro para as pessoas que estão à sua volta, para que você não caia em pecado e nem que você leve pessoas a cair em pecado. Eu não sei qual o nível de relacionamento que você está com o mundo nesses dias, mas eu quero te dizer, cuidado com o mundo. Eu não sei se você tem flertado com o pecado. Eu não sei se você tem flertado. Demas começou, alguma coisa chamou a atenção de Demas, eu não sei o que foi. A Bíblia não relata, mas alguma coisa chamou a atenção de Demas, ao ponto de Demas chamar a atenção é você. Não são simples passadas de vista, mas é olhar e falar, opa, chamou a atenção. E ele tem uma frase que eu já falei várias vezes, né? Tudo que a gente dá atenção, cresce. Pega uma plantinha, irmão, bota água nela todo dia, leva para o sol. Eu sempre falo isso aqui. O que vai acontecer com ela? Vai crescer, vai florescer. Agora pega essa plantinha, joga lá no canto lá, abandonada, sem água, sem nada. Não dá atenção para ela não. Ela vai fazer o quê? Morre. Tudo que você dá atenção cresce. Demas começou a dar atenção para o mundo. E foi dando atenção, se envolvendo a ponto dele abandonar o evangelho e se desviar para uma vida longe de Deus. Vou repetir para você, cuidado com o mundo. Amém? Essa paixão não foi da noite para o dia. Essa paixão, ela não foi... Ele não acordou de manhã e falou, estou amando o mundo. Ou então ele estava no meio de um jejum, no meio de uma missão, pregando o evangelho, falando, Jesus te ama. Não, mas agora eu amo o mundo. Não é assim, irmãos. É um processo, é passo a passo, gradativamente, pequenas concessões. Você sabe aonde estão as suas fraquezas. Você sabe onde o mundo te toca, irmão. Você sabe aonde o mundo te toca. Tem gente que o mundo toca no dinheiro, tem gente que o mundo toca na sensualidade, tem gente que o mundo toca na sexualidade, tem gente que o mundo toca nos vícios. Você sabe aonde o sistema te toca, que você sente. Tem pessoas, irmão, que não tem problema com vício. Tem outros que não tem problema com sexualidade. Não tem problema com dinheiro. Mas tem outros que não pode ver uma possibilidade de ganhar um dinheiro, de se empoderar mais, que dá rasteira em todo mundo, mente descaradamente. Mundo, sistema mundano. Outros resistem ao dinheiro, resistem, sabe, ao ter, mas não pode vir um rabo de saia. Rabo de saia, quando eu falo assim, mas é termos gerais.
Não pode ver, tem rabo de saia, tem calça apertada, né? Que os homens agora estão usando calça apertadinha também. Tem uns aí que eu acho que para essa calça entrar tem que passar manteiga na perna, irmão. E a mulher ainda tem que ajudar a tirar. Está rindo de quê? Então, queridos, é um processo. Eu não sei qual é o seu envolvimento, mas Deus está falando com você hoje aqui, para nós. Ah, o fulano devia estar aqui. Não, é tu. Sou eu. Nós precisamos tomar cuidado com o sistema mundano que quer nos levar para o inferno. E um pouco só de fermento leveda toda a massa. Uma única queda leveda toda a construção de anos de consagração que você tem. Tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Ele está em derredor buscando uma brecha para te destruir. Para que você invista nessa área que você tem que estar... Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando eu falei que você sabe a área que te toca, o que eu estou querendo? Eu estou querendo te expor? Eu estou querendo me expor aqui? Não. Eu quero te dizer, cuida dessa área. Se essa área é uma brecha que você se sente tentado, fecha esse trem, foge daí. Foge desse lugar, foge dessa circunstância, foge dessa situação. Foge. O que é o mundo, irmãos? O mundo, biblicamente falando, o mundo é tudo aquilo que se contrapõe a Deus. O mundo ele representa tudo aquilo que desagrada a Deus, que opõe-se aos seus ensinos. O mundo é tudo isso, que se opõe à palavra de Deus, que se opõe aos ensinamentos de Cristo Jesus, que se opõe aos princípios de Cristo Jesus. Ontem nós tivemos aqui uma formatura linda do curso Casados para Sempre. Irmãos, são 13 encontros. Ministração da palavra. Tremendo, irmãos. Ministração de princípios. Fora a comunhão, a amizade que nós desenvolvemos ao longo desses quase 3 meses, né? Ministrando a palavra, que são 3 meses. Me ajuda aí, gente. 3 meses. 3 meses e uma semana. Então são palavras sendo ministradas, princípios sendo ministrados. Mas quando nós estamos diante desses princípios, o que nós percebemos? Caramba, como eu estava vivendo uma vida mundana. Eu não sabia disso aqui. Eu estava vivendo um outro padrão. Eu estava vivendo outros princípios que não são de Deus. Não é de Deus o princípio, se contrapõe ao que a palavra de Deus diz, é mundano. Então o mundo, esse sistema, é tudo aquilo que representa oposição a Deus e aos seus princípios. Irmão, vigia em nome de Jesus. Que as minhas e as suas ações, elas sejam pautadas pelo que a Bíblia diz. Quando você for tomar uma decisão, se você está na dúvida, pergunta. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se você não tem um conhecimento bíblico suficiente para isso, está na dúvida, pergunta para alguém. Mas não peque, irmão. Porque tudo que o diabo quer é uma entrada. Você já ouviu falar de esporão de arraia? Quem já ouviu falar de esporão de arraia? Irmão, o esporão de arraia, ele entra, mas para sair é rasgando, irmão. Rasga tudo. O ferrão da arraia, né? Eu estava na praia uma vez, estava eu e o pastor Washington, a nossa família estava lá na praia. E eu na beira da praia pisei num bagre. Tu acredita? Trenzinho desse tamanhozinho, irmão. Bagre no meio da praia, na beira da praia. Eu senti um negócio do pé assim. Eu falei, o que é isso? Tem um trem grudado no meu pé. Quando eu olhei, um bagrezinho, com o ferrãozinho bem no meu calcanhar. Desse tamanhozinho o bagre. Aí o Chitão falou, posso puxar? Eu falei, oxi, que é machão, meu irmão. Puxa esse negócio aí. Rapaz, ele puxou, o trem é tão bruto, aquelas cerdazinhas que tem, ele entra com facilidade, mas ele trava na saída. Ele quebrou o ferrão lá dentro do meu pé. Para mim poder, eu só consegui tirar o ferrão dentro do meu pé, com uma cirurgia, teve que abrir, cortar, tive que ir ao hospital, abrir, cortar, e o médico cavar ali, para poder tirar o... Perdi o dia da praia, né? No primeiro dia, né? O ferrão da raia é isso multiplicado, é grande. Ele entra, irmão, e quando ela puxa aquele trem, ele vem rasgando, sabe? O pecado é desse jeito, às vezes você nem sente muito quando ele entra,
mas as consequências dele, rasga, irmão, traz estragos sem precedente. Famílias são destruídas, perdas de emprego, desmoralização, vergonha, situações vexatórias, humilhantes. Mas tudo tem um começo, um princípio. Demas, algo iniciou, e ele foi dando atenção para aquilo, ele foi cedendo, pequenas concessões, quando pensa que não, ele já estava apaixonado pelo mundo e saindo da presença de Deus. Cuidado, irmão. Cuidemos da nossa, perseveremos, como o pastor Washington começou falando, na sã doutrina. Não amemos o mundo. Amém? Não sirvamos a dois senhores. Então o mundo é isso. 1 João capítulo 2, versículo 15, Mateus, por favor. 1 João 2, 15. Ele fala bem assim, dentro desse contexto do que é o mundo. João diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse sistema, a concupiscência da carne, desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo. Demas amou o mundo. Homem de Deus amou o mundo. E quantas mulheres de Deus, quantos homens de Deus não foram ludibriados por situações mundanas e amaram o presente século e se desviaram da presença do Senhor e perderam a sua salvação. O texto está dizendo, não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, aos desejos da carne, os desejos da carne, como eu falei para você, eles são inerentes à nossa natureza, você já nasce, irmão, os desejos da carne, o pecado vem de fábrica. Você nasce com eles. Cabe a nós, quando nos convertemos, cabe a nós lutarmos contra esses desejos, calarmos essa voz que grita dentro de nós, peca. Peca. Tem nada a ver o que esse pastor está falando, velho. Não, meu irmão, para jejuar o quê, cara? Ler a Bíblia para quê? Fica no Zap. Vai para as redes sociais. Gasta teu tempo, vai descansar. Ir para a igreja, que besteira. Para que isso? Que perda de tempo. Amém, queridos? Então, a concupiscência da carne, ela diz respeito a esses desejos, cara, que nós precisamos controlar. Tem situações carnais, irmãos, que você precisa resistir, cara, dizer não, é fugir. Porque senão ela vai te dominar. Ela vai te dominar, e vai te levar para esse nível de vida mundana. Eu não sei se com Demas foi os desejos da carne, mas o texto também fala sobre os desejos dos olhos. Os desejos dos olhos. Um escritor diz que, eu esqueci o nome dele agora, fala que os olhos, eles são a avenida, a principal avenida da tentação. Sabe, a tentação, o pecado, a tentação é um processo para pecar. O pecado ele vem por intermédio da tentação. E os olhos é a principal avenida para a tentação. Com os olhos, irmão, você olhou, sabe? Começa ali. Começa ali. Os desejos dos olhos. Vigia, irmão. Fecha o olho. Sabe? Muda a direção dos teus olhos. Olha para Deus. Olha para a palavra. Olha para Cristo Jesus. Olha para os valores. Olha para a família. Olha para o que você vai perder se você entrar por esse caminho. Os desejos dos olhos. E aqui ele fala que o indicativo de alguém que está vivendo ou tendencioso a viver uma vida mundana também é a soberba da vida,
que é a soberba da vida, gente? Pelo amor de Deus. Soberba da vida se resume em nós acharmos que o sentido da nossa vida, Lulu falou isso aqui hoje, achei interessante. O sentido da nossa vida está no ter. A minha felicidade está no ter. Sabe? Eu só sou um cara feliz se eu tiver. E quanto mais eu tenho para esnobar, para mostrar que eu sou rico, que eu posso, que eu sou o cara, soberba da vida. Sabe? Soberba da vida. Paulo ele fala bem assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema é você ser dominado, irmão. Amém? O problema é que é esse sistema te afastar de Deus. O problema é esse sistema te fazer desviar-se dos princípios da palavra de Deus. Está entendendo? A gente está falando de uma vida mundana. E o texto em 1 João capítulo 2, ele vem trazendo isso. Sobre a soberba da vida, sobre o desejo dos olhos e sobre o desejo da carne. Vigia, vigia, irmão. Aí, pastor, beleza, o senhor me falou tudo isso aí. E agora, irmão? Como é que eu faço então para enfrentar esse trem? Vamos aqui para uns passos rapidamente, irmão. Efésios capítulo 5, verso 11, Mateus, por favor. Como eu enfrento o mundo, agora que sou cristão? Como eu enfrento esse sistema? Como eu não ser afetado por ele? Vamos aqui alguns passos. Primeiro, letra A. Anota, aluno de dia. Não participe do que o mundo oferece. Irmão, se você não aguenta, se você tem dificuldade de bebida, e você vai para um frevo onde só tem bebida, tu não vai aguentar, cara. Tu não vai aguentar. Se tu tem problema, irmão, com sexualidade, tu vai para um lugar onde só rola, tu não vai aguentar, mano. Primeiro conselho para você vencer o mundo: não participe do que o mundo oferece. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. O que é expor essas obras à luz? Cara, eu estou com vontade de fazer isso, eu fui convidado para fazer isso, mas será que a Bíblia recomenda? Vamos trazer essa obra para a luz. Não, a Bíblia não fala que eu não devo me prostituir, eu não devo adulterar. Então, fechou, eu não vou, fuja. Não participe do que o mundo oferece. Letra B. Seja radical na sua posição como crente. Jó capítulo 22, versículo 28, por favor, Mateus. Seja radical, irmão. Então, primeiro, não participe das coisas do mundo. Se você não tem condição, irmão, de participar, se você acha que você é fraco para estar ali, foge. Não estou generalizando não, tá? Que nós somos seres humanos, vivemos no mundo, temos uma vida social, tem lugares que eu preciso estar, mas que esses lugares não tomem meu coração. E se eu perceber que estou sendo afetado por esses lugares, que eu saia disso. Amém? O segundo é: seja radical na sua posição como crente. Você tem dúvida, irmão? Quem tem dúvida que é crente aqui, irmão? Quem está na dúvida? Bicho, eu não sei ainda. Tem 5 anos que eu estou aqui na igreja. Estou numa dúvida cruel. Não sei se eu sou crente. Tem 30 anos de crente, estou ouvindo na igreja, não sei se eu sou crente. Você está na dúvida, cara? Não tenha dúvidas. Se precisar reconciliar-se com Cristo, reconcilie todo dia. Fala, não, eu sou crente. O que é crente? É crer em Deus. E o que é crer? Qual a diferença que tem de crer em Deus para uma vida mundana? Quem crê em Deus obedece os seus princípios. Eu sou um crente, a minha vida deixou de ser pautada pelo que o mundo fala, pelo que o mundo instrui, pelas influências do mundo, e a minha vida agora passou a ser pautada pelo que a Bíblia Sagrada diz, porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Seja radical com isso, irmão. Não brinca assim, não, é mais ou menos, não, mais ou menos não, cara. É sim ou não? Seja sim. Seja radical. Amém? O que diz aí, ó? O que você decidir. Opa, aqui está melhor. O que você decidir, se fará.
e a luz brilhará em seus caminhos. O que você decidir, irmãos. Eu me lembro sempre de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel era um jovenzinho que foi levado para a Babilônia, irmão. E chegou lá, eles ofereceram comida, os manjares, comida do rei, cara, comida de prima. Primeira, irmão, comida de rei. Mas a Bíblia Sagrada fala que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, contudo, decidiu não se... Bota a revista atualizada, por favor, Mateus. Daniel decidiu firmemente, irmão, não se contaminar. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Decida-se! Como crente, cara, eu sou crente, acabou. Por que tu não vai fazer isso aqui? Porque eu sou crente, parceiro. Se tu era 007 até hoje, recebe a palavra do Senhor, irmão. Se tu estava no Mocó, o pessoal do teu serviço não sabia que tu era crente, assuma, meu irmão. Fala assim, não, eu sou crente. Por quê? Não, porque eu sou crente, sou cristão, sou um servo do Deus Altíssimo, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vivo segundo o que a palavra de Deus determina. Radical, irmão. Terceiro, evite passar muito tempo com incrédulos. Política da boa vizinhança. Como é que é aquele negócio de social? Social o quê? Politicamente correto. Sabe? Aí os caras falam besteira, tu está na piada falando besteira também. Os caras mentem, tu mente. Os caras, né, tu tá na roda da galera lá, mexe com as meninas, tu mexe. Sabe? Bota uma fileirinha, tu cheira. É o politicamente. É o politicamente correto. Sabe? Mas na igreja está aqui no domingo. Aleluia. Na segunda-feira está misturado de novo. Ei, está lá no meio da galera. A Bíblia Sagrada fala no Salmo 1. Salmo 1, Mateus, por favor, versículo 1. Evite passar muito tempo com os incrédulos. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que não anda no conselho dos incrédulos, dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque ele é crente, crê na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão, bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não fica tempo demais com incrédulos. Meu irmão, minha mãe falava uma coisa, Dona Maria da Conceição, quem com porco anda, come farelo, irmão. Farelo come, isso é bíblico. João capítulo 15, parece que fala sobre o filho pródigo, 18, eu sempre confundo esses dois. Lá em Lucas, fala que o filho pródigo começou a conviver muito com os porcos, irmão. Todo dia trabalhando com porco, e está ali com porco, e porco, para cá ele olhou para as balotas do porco. Rapaz, vou comer. Quem com porco anda demais, come farelo, come comida de porco, quer comer alfarroba. Evite passar muito tempo com incrédulos. Está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? As mulheres estão entendendo? Salão, cuidado com o salão, hein, mulheres? Salão é coisa boa, você sai de lá bonita, hein? Mas rola cada papo ali, hein? Cuidado, hein? Quem trabalha com salão, vigia, irmão. Começa a anunciar, vai fazendo a escovinha, orando. Deus, ela está falando besteira, mas purifica a mente dessa abençoada. Amém? Queridos, evite passar muito tempo com os incrédulos. Amém? Letra D. Busque amizades que compartilhem com os seus propósitos e metas. Ei, procure sim, você que se converteu agora, ou que você já está convertido há um tempo, procura andar com crente, procura andar com quem compartilha do mesmo sonho que você, das mesmas metas e dos mesmos propósitos que você. Sabe, procura andar com essas pessoas. Você vai ver que a sua fé vai ser aumentada. A sua mentalidade vai sendo trabalhada. Aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E aí você vai sendo transformado. É atitude, irmão. Tem coisa que Deus vai fazer. E outra somos nós. Somos nós, o nosso esforço.
O mundo ele vai entrando de maneira sorrateira. E se eu baixo a guarda, irmão, estou aqui envolvido todo dia com incrédulo, dando com incrédulo para cima e para baixo, daqui a pouco eu estou misturado, estou sendo influenciado. Amém? Então, busque amizades que te aproximem de Deus. Eu costumava falar para os jovens lá, quando você for casar, você acha um marido, um namorado que seja mais crente que você. Porque eu te falar, meu irmão, namorar é perigoso, sabe? Os hormônios estão tudo borbulhando. Então, se eu arrumo alguém mais carnal que eu, parceiro, ó, adeus salvação, parceiro. Quando o trem arrochar, meu irmão, já era, papai. Então arruma alguém mais crente que você. Ande com pessoas mais crentes que você. Se envolva com pessoas mais crentes que você, irmão, que tu vai crescer espiritualmente. Amém? E por fim, firme o seu relacionamento com Deus, seja radical no teu relacionamento com Deus. Ei, pastor, diácono, líder, crente, seja radical no teu relacionamento com Deus. Para de ficar com frouxura. Ora, irmão, leia a Bíblia. Eu não gosto de ler. Leia. Não é recomendação da Anvisa, não. É recomendação do céu. Que eu tenho que... Acabei de ler aqui, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim como eu gerar prazer por alguma coisa é um processo, você vai perceber que à medida que você vai se relacionando, lendo a Bíblia, você vai começar a gostar e ter prazer, porque é bíblico. Você pode falar assim, quando vier a preguiça desgramada, tu começar a ler e não entender nada, aí tu fala, Deus, está escrito, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então se existe prazer na lei do Senhor, eu quero esse prazer. Eu quero amar esse trem. E aí você vai começar a comer isso aqui, irmão, começar a entender um monte de coisa, e vai me dar trabalho, porque vai ter um monte de dúvida. Mas você pergunta para o pastor Washington, pastor Ed, pastora Cida, pastora Gessi, nem perguntar para mim não. Brincadeira, irmão. Então, firme o seu relacionamento com Deus, amém? Conviva diariamente com Ele, através da oração, mantenha uma forma de vida que não o afaste do seu lado, sabe? O que afasta Deus de nós, queridos? O que afasta Deus de nós? O pecado. Isaías 59, 1 e 2 fala isso. Os vossos pecados, as vossas iniquidades te separam. Então, viva uma vida de forma que você mantenha Deus ao seu lado. Para isto, ajudá-lo a fazer a seguinte pergunta, quando enfrentar situações que lhe tragam dúvidas ou incerteza. Isso aqui eu acho massa, eu falo direto. Que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Está na dúvida? Pergunta, irmão. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Será que ele ia enganar? Será que ele ia mentir? Será que ele ia omitir? Amém? Cuidado, queridos. Cuidado com o mundo. Demas amou o presente século e abandonou a Cristo. Quando eu estava pensando, agora é para fechar mesmo, já fechei tudo aqui. Quando eu estava pensando nessa palavra, sobre não vos conformar com este mundo, não adotar a forma desse mundo, nós pensamos muito nos pecados. Eu falei muito pecado aqui, situações pecaminosas. Mas você sabia que tem muitas situações legais, que não são pecado, ilegítimas, que nos afastam de Deus? E o mundo, ele quer te levar para essa forma, para esse modelo. Cara, descansa. Amanhã é segunda-feira, você tem que trabalhar, semana que amanhã é feriado, né? Descansa, cara. Não vá para a igreja, não. Não, mano, lê a Bíblia, não. Tem nada a ver, assiste um filmezinho, vê aquela série, aí depois você lê. Não atende o pastor, não, dá gelo. Não responde a mensagem dele, não. Isso é cômico, né? Mas eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que estão se afastando de Deus por coisas legítimas. Trabalho, estudo,
sabe? E o mundo vai engolindo essas pessoas com aquilo que é legítimo, e vai engolindo o tempo delas, e vai engolindo a saúde delas, vai engolindo o descanso delas. A vida delas passa a ser apenas de Deus, apenas do trabalho, apenas da escola, apenas das situações da vida, para crescer no mundo, nesse sistema, e ela não tem mais força, não tem mais ânimo para Deus. Isso também é uma maneira de nós adotarmos e anuirmos ao sistema mundano. Mas que nós vigiemos, irmãos. Tire um tempo para Deus. Priorize Deus na sua vida. Amém, queridos? Priorize Deus na sua vida. Cuidado com o mundo que entra de sapatinho de algodão, irmão. Cuidado. Amém?